Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus por estarmos aqui nesta noite onde podemos nos reunir para adorar o nome do Senhor, e também uma noite especial, quando podemos cercar a mesa do nosso Senhor e ter comunhão, ou renovar os nossos votos de comunhão com Ele e também dele mesmo conosco. Eu glorifico a Deus porque toda ceia do Senhor é um culto especial, é um culto onde nós temos um ensaio do que será feito ali na presença do Cordeiro, naquele grande dia, quando todos estaremos ali juntos celebrando, e Ele está aguardando para que Ele volte a celebrar naquele dia conosco, com a igreja. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, eu quero também agradecer aqui ao pastor da igreja por esta oportunidade, pedir também que os irmãos orem para que o Senhor fale conosco nesta noite. Queridos irmãos, eu quero convidar para que todos abram suas Bíblias juntamente comigo e vamos ler um trecho, dois trechos, melhor dizendo, obrigado, pastor, que estão na Bíblia Sagrada. O primeiro está em Eclesiastes, capítulo 3, livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui nesta noite, meus irmãos. É uma noite de comunhão com Ele. Abra seu coração, o Senhor deseja falar com a sua igreja nesta noite. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, vamos ver a partir do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Ainda convido para que você abra também a sua Bíblia no Salmo número 31. Salmo número 31. Vamos ler a partir do verso 9. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque tenho te invocado. Deixa confundidos ímpios, emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens.
Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os irmãos notaram nestes dois trechos que lemos que há algo em comum entre esses dois trechos, e são os tempos que são mencionados. O livro do pregador, o livro de Eclesiastes, começa dizendo, aí uma passagem que é conhecida por tantos, sobre os tempos que há na nossa vida. E eu estava meditando sobre estes textos, meus irmãos, e tempo, na verdade, é a medida, ou é aquilo que nós tentamos expressar de algo que nós não vemos. O tempo a gente não vê. Todos nós sentimos, todos nós atravessamos pelo tempo, todos nós passamos, mas a gente não consegue ver o tempo. A gente tem o tempo como uma coisa meio abstrata. Apesar de ser abstrata, influi diretamente na vida de todo mundo. Todo mundo sente a ação do tempo. Não tem ninguém que seja inerte a essa ação. Não na esfera humana, estou dizendo, claro, né? Mas, quando nós também analisamos o tempo, a gente sabe que existem aqueles 3 tipos de tempo, que os irmãos já conhecem. O tempo cronos, que é aquele tempo que a gente mede com o relógio, a gente consegue dar um início, consegue dar um fim, e a gente mede ali qual que foi o intervalo. Ele é um tempo também convencionado, mas a gente consegue, de alguma maneira, medir esse tempo. Existe também o que não é bem um tempo, mas é a eternidade, que é o aionios, que é onde Deus está, onde Deus habita. Não quer dizer que não haja tempo, mas que seja um tempo indefinido. Lá não tem hora, lá não tem minuto, e é o ambiente onde Deus habita. Ele está fora deste tempo cronos, esse tempo que passa e a gente sente o seu efeito. Deus, ele está fora deste tempo. Mas existe ainda o terceiro tipo de tempo, que é o tempo, o kairos, que é o tempo oportuno. Alguns falam que é o tempo de Deus, mas Deus, na verdade, ele está fora do tempo, mas ele se comunica, ele interfere, ele manda providências naquele tempo desse que nós estamos inseridos, que é o cronos, através de momentos oportunos. E esses tempos, esses momentos oportunos são os kairos. E é por isso que a gente chama esse tempo de tempo da oportunidade. É o tempo de acontecer alguma coisa ali, não é? E esse tempo, ele não é determinado, ele não tem uma duração, a gente não sabe quando ele chega, mas ele chega. Ele chega e todos nós também encontramos o kairos na nossa vida. E acontece, meus irmãos, que pensando sobre isso, nós vamos começar a meditar em algumas coisas. A primeira coisa é que tempo, ele é igual para todo mundo. Não tem ninguém que tenha um dia mais longo do que o outro. Pode até parecer, talvez seu dia esteja difícil, talvez aquele dia que parece que não passa, mas ele medido, ele é igual o da outra pessoa. Então, o que está aqui tem o mesmo tanto de tempo daquele que está lá longe, o rico tem o mesmo tanto de tempo do pobre, e assim vai. Todos têm o mesmo tanto de tempo. Não há tempo diferente para alguém. Todos estão encerrados debaixo desse tempo, e todos têm a mesma quantidade de tempo que Deus assim ordenou. Nós sabemos que Deus, ele cria o tempo, e ele também cria as maneiras de como nós vamos medir esse tempo, para que nós possamos, inclusive, alcançar corações sábios, para que nós possamos contar os nossos dias, e assim alcançar corações sábios. É assim que o salmista fala. E ele vai criar, então, o tempo é criação de Deus. Mas nós vimos em Eclesiastes capítulo 3, que há certas circunstâncias que decorrem quando estamos atravessando por esse tempo. E aí, Eclesiastes, voltando aqui
a leitura, ele vai citar tantas coisas. Tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar, o tempo de colher, e assim vai, tem vários tempos, e ele vai dizendo o que vai acontecendo. E acontece que, assim como todos têm a mesma quantidade de tempo, todos têm as mesmas fases que vão ser encontradas quando estamos atravessando esse tempo. O que eu quero dizer com isso é que todos terão o tempo de nascer, todos terão o tempo de morrer, todos terão o tempo de plantar, todos terão o tempo de colher. Não há ninguém, não importa onde esteja, qual classe social, ninguém que esteja privado de qualquer um desses tempos aqui. Eles acontecerão para todos. Eles acontecem para todos. Grande é o nome do Senhor. E acontece ainda, meus irmãos, que a gente vai ver que o tempo ele pode ser relativo também. Às vezes a percepção do tempo ela é diferente. Lembra que eu falei, às vezes a gente tem um dia que parece que não passa, porque a gente está com aquela percepção alterada, apesar do tempo ser a mesma coisa, né? Também tem aquela teoria que é mais difícil da gente ficar comentando, mas a teoria da relatividade, que quanto mais a gente acelera a velocidade, mais o tempo desacelera para a gente e assim por diante. E aí a gente vai vendo que quando a gente chega em alguns limites aí do nosso entendimento, a gente vai ver que o tempo e o espaço, eles se misturam a ponto de que algumas distâncias são calculadas em tempo. Você já sabia disso? Então, o universo, por exemplo, ele é calculado, a distância é calculada em tempo. E o que isso tem a ver? O que isso traz para a nossa vida hoje? Parece que não tem conexão alguma. Tem sim, porque você está passando por algum tipo de tempo nesta noite. E você sabe o tipo de tempo que você está passando. Talvez a sua percepção é que o tempo está demorando, mas ele tem um tempo determinado. O tempo de Deus, o tempo que você está passando, está determinado por Deus. Aquilo que você está atravessando é determinação de Deus. Deus está no controle daquilo que você está passando. Louvado seja o seu santo nome. Então, por mais que seja difícil de passar, por mais que seja difícil de aceitar, você está dentro do tempo que estava previsto para você ter. E a Bíblia vai falar lá em Eclesiastes que há um propósito para cada tempo. Não há nada que não tenha propósito debaixo do céu. Não há nenhum tempo que seja sem propósito. E nesta noite eu quero aqui com simplicidade falar dos propósitos que Deus tem para você na sua vida, ao longo dos tempos que você está atravessando. Nós vamos ver aqui, pulando para o Salmo 31, que o salmista passava por um tempo de angústia. Ele passava por um tempo de opróbrio. Ele fala, que ele foi o opróbrio dos seus vizinhos. O que é isso? É um tempo de vergonha, é um tempo de humilhação, é um tempo de dificuldade, é um tempo de estar fugindo, é um tempo de evitar as pessoas, é um tempo de não querer enfrentar aquilo que está acontecendo. E o salmista estava passando por isso. Horas. Mas o salmista era crente, ele era servo do Senhor, ele estava ali caminhando, ou tentando caminhar junto com o Senhor, agradando o Senhor. E como que ele passa por um tempo desse? Eu não sei qual é o tempo que você está atravessando, mas Deus, Ele me leva para falar para as pessoas que estão passando por tempos de vergonha, por tempos difíceis, por tempos de angústia, por tempos de desespero. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele não está alheio a nada do que está acontecendo. Deus, Ele não está ali, como se Ele tivesse esquecido. No salmista ele fala, que ele achava que ele estava esquecido. Ele se sentia esquecido, ele se sentia deixado para trás,
Eu não sei se você está passando um tempo na sua vida onde você acha que Deus te esqueceu, onde você acha que alguém te esqueceu, que as coisas estão tão desencontradas na sua vida, que as coisas estão tão difíceis na sua vida, que você acha que você está à parte, que você está como se fosse num parêntese, num lugar estranho, onde você achava que você nunca se encontraria. Você tentando servir a Deus, você tentando fazer o melhor diante da presença de Deus, mas de repente você se encontra num tempo de dificuldade, num tempo de angústia, de vergonha talvez, onde você queira fugir, você não queira encontrar as pessoas. Olha, eu quero dizer que há propósito de Deus para isso, no que está acontecendo. É difícil, é verdade, mas há propósito de Deus para você atravessar o que você está atravessando. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, meus irmãos, o crente, ele passa eu falei que ele passa pelas mesmas fases, ele passa pelas mesmas coisas, todos temos os mesmos tempos, mas o crente, ele passa de uma maneira diferente. Ele passa de uma maneira, distinta daquele que não conhece o Senhor, do ímpio. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 31, verso 15, que nós lemos, ele fala: os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos estão nas tuas mãos, as minhas fases, os meus momentos, aquilo que eu estou atravessando está na mão do Senhor, aquilo que você está atravessando está na mão do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele não está alheio, Ele sabe o que está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vê quando você está acordando, Ele vê quando você está sabendo se deitar, Ele vê quando você está dormindo, Ele vê aquele momento que ninguém mais vê. Ele está, porque os seus tempos estão nas mãos do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que tipo de tempo que é, mas está nas mãos do Senhor. Este salmista aqui estava passando por um tempo de vergonha, mas estava nas mãos do Senhor. Louvado seja o grande nome do nosso Deus, aleluia. A propósito, a boa intenção de Deus. O que é propósito? Propósito é ter uma boa intenção, ou ter algo pensado para aquela situação, e há algo pensado de Deus para a situação que você está passando, e os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Os propósitos de Deus para o que você está passando são propósitos de paz, são propósitos bons. Você talvez esteja passando por um tempo que você acha que é muito ruim, e eu sei que às vezes a gente passa por tempos que são muito ruins realmente, mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele consegue ter propósitos de paz, pensamentos de paz, propósitos bons até para os nossos tempos ruins. Louvado seja o seu santo nome. Ele está com você. Os seus tempos estão nas mãos do Senhor. Será que você crê nisso? Será que você crê que os seus tempos estão nas mãos do Senhor? O ímpio, ele não crê, mas se você pode crer, você serve um Deus que se importa com você, você serve um Deus que vai junto com você, que te observa a cada momento, que quer ter comunhão com você, aleluia. Então, se até este momento você não estava percebendo que Deus, Ele tem controle dos seus tempos, entregue os seus tempos na mão dEle, aleluia. Entregue totalmente a sua vida nas mãos dEle, fale para o Senhor: Senhor, muitas vezes não entendo, eu sou limitado, eu consigo ver só até este ponto, mas Tu vês tudo, Senhor. Eu estou aqui dentro deste tempo, mas o Senhor não, o Senhor está fora, e o Senhor tem propósito para mim, aleluia, e o propósito é bom, e eu creio no Senhor. Entregue-se ao Senhor nesta noite, entregue a sua vida, entregue o seu tempo, entregue a sua fase, aleluia, entregue o que você está passando nas mãos do Senhor.
aleluia, porque nesta noite o Senhor quer mudar os seus tempos, Ele quer te consolar, Ele quer te visitar, Ele quer operar, aleluia, não importa o tempo que você está passando, pode ser qualquer um desses. Eu estou focando aqui nesse tempo de vergonha, nesse tempo de angústia que o salmista estava falando, mas você pode estar passando por qualquer outro tipo de tempo, e o Senhor quer operar os seus propósitos neste tempo que você está passando, aleluia. Se nós formos ainda um pouco mais adiante, em Atos, convido para que você abra em Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aleluia. Sabe o que o Senhor quer fazer com você nesta noite? É trocar o seu tempo de angústia, o seu tempo de vergonha, o seu tempo dificultoso, seja qual for, por tempos de refrigério. Tempos de refrigério, aleluia, é o que o Senhor tem para o seu povo, tempos de refrigério, aleluia. Eu não sei o que você passa, qual a angústia, se está difícil, sabe, quando aquela situação vai se agravando, e a gente vai criando aquele atrito, aquele desgaste. O salmista falava que a vida dele estava gasta de tristeza, gasta de angústia, talvez seja isso, e isso vai criando aquele atrito, aquele calor por conta das coisas que estão difíceis e não andam, mas o Senhor substitui toda essa situação por refrigério. Aleluia. E é refrigério que vem da parte dele, é refrigério na alma. Ele hoje tem refrigério para a sua alma, aleluia. Ele tem refrigério, aleluia, para você. Talvez você chegou aqui nesta noite cansado, cansada, triste, sabe, desconsolado, querendo aí se esforçar para vir à casa do Senhor e ouvir a palavra. Esta é a palavra do Senhor. Hoje é tempo de refrigério para a sua vida, aleluia. É tempo que Ele quer refrigerar a sua alma, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não apenas o refrigério da alma, mas o refrigério de todas as coisas, o refrigério daquela situação que está sem jeito, aquela coisa que você acha que degringolou. Ele tem refrigério, aleluia. Ele tem a calmaria, Ele tem, sabe, a retirada da dor, aleluia, a retirada do cansaço, a volta do sorriso, a volta da alegria, aleluia. Ele tem, esse é o refrigério de Deus para a sua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E continuando no versículo 21 que nós lemos, nós também vamos ver aqui que o Senhor ainda está aguardando o tempo da restauração de todas as coisas. Os tempos da restauração. O Senhor, Ele começa a agir nesta noite com o tempo de refrigério. Você chegou aqui, sabe, assim desesperado, dolorido, aquecido, sabe, pelo atrito das coisas que não vão bem, mas nesta noite receba o refrigério, e você sabe que logo depois que Ele operar o refrigério, virão os tempos de restauração.
Os tempos de restauração. Eu não sei o que precisa ser restaurado. Você conhece a situação, eu não conheço, mas Deus conhece melhor que nós dois. Aleluia. Ele sabe o que precisa ser restaurado e Ele restaura. Ele envia os tempos de restauração, aleluia. E são tempos, é interessante porque é mais do que um. Talvez porque sejam muitas coisas que precisam ser restauradas, eu não sei. Talvez tenha tanta coisa aí por restaurar, mas o Senhor, Ele manda tempos de refrigério e tempos de restauração, aleluia, para restaurar a sua vida, para fazer na sua vida a abundância novamente, para fazer na sua vida a alegria novamente, aleluia. Aleluia, receba nessa noite os tempos de refrigério e os tempos de restauração que vem da parte do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.